A semana que se passou entre 16 e 23 de janeiro de 1909 não foi uma semana comum no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Esses 7 dias foram suficientes para que o que aconteceu naquele momento do ano, naquela parte do mapa, fosse lembrado dali em diante como a Semana do Diabo. Tudo havia começado com a denúncia de um grupo de pessoas. Esses indivíduos alegaram que uma enorme criatura havia atacado o bonde em que viajavam. No começo, ninguém deu muita atenção ao que diziam, apesar de chamar muito a atenção. Que muitos homens e mulheres que não tinham relação entre si contassem a mesma coisa. Apesar da pouca repercussão do caso, foi impossível não ligar os pontos. Quando, no dia seguinte, um clube social de Camden acabou sendo cercado por um ser misterioso que ninguém conseguiu ver direito, mas que todos descreveram como monstruoso. Ao testemunho de civis, somou-se o da polícia, que havia aberto fogo contra a referida criatura. Apesar de estarem convencidos de que as balas haviam acertado o alvo, não só não conseguiram derrubá-la, como também não encontraram vestígios de sangue ou qualquer outra coisa que indicasse a presença de um ferimento. Depois disso, as coisas saíram do controle. As denúncias começaram a chegar às dezenas. As delegacias, os bombeiros e até mesmo os dedetizadores da região recebiam visitas. Os mais cautelosos conversaram com os caçadores, que logo se colocaram à disposição da cidade. As escolas fecharam por precaução, e os trabalhadores preferiram não ir às fábricas. Eles queriam ficar em casa para proteger suas famílias daquela ameaça enigmática que rondava na escuridão. Como se a situação já não fosse dramática o suficiente, um boato começou a se espalhar por toda parte. Um zoológico local ofereceu uma recompensa generosa para quem conseguisse capturar o enorme ser. Dessa forma, tornou-se comum que ao cair da noite se ouvisse o som dos rifles sendo carregados. Houve pessoas feridas, disputas e algumas fraudes. Inclusive, alguém chegou a colocar asas falsas em um canguru para tentar receber a recompensa oferecida. Foram 7 dias e 7 noites longas, após as quais a normalidade voltou, pelo menos por um tempo. Depois as coisas ficaram muito mais estranhas, mas não vamos nos adiantar. Localizado entre a cidade de Nova York e Filadélfia, Nova Jersey é o estado com a maior densidade populacional. E isso que 22% de sua superfície total pertence aos Pine Barrens, uma região cheia de árvores altas e águas turvas. Quem visita Nova Jersey ignora essas coordenadas, onde o tempo parece ter parado, onde a névoa nunca se dissipa completamente e onde as folhas caídas rangem. Como se ainda lembrassem de coisas que os homens já esqueceram. Estamos falando de uma floresta vasta, emaranhada, densa, cheia de pinheiros selvagens e pântanos sem nome. Uma charneca isolada, que não foi feita para o conforto humano. E é lá, entre galhos retorcidos e cavernas semi-enterradas, que nasceu um dos mitos mais antigos e perturbadores dos Estados Unidos. Estamos falando de uma criatura com enormes asas de couro, cabeça de cavalo, olhos vermelhos brilhantes e garras afiadas que assombra os moradores há quase 300 anos. Como essa história surgiu? Por que alguns culpam um político emblemático dos Estados Unidos por ter criado esse mito? Quais foram os avistamentos mais relevantes coletados nos últimos anos? O que dizem os mais céticos a respeito? Bem-vindos à sombria e curiosa história do Diabo de Jersey. Antes de continuar, quero avisar vocês, caso o YouTube não esteja notificando, se não estiver avisando, vocês já sabem que precisam clicar novamente no sininho. Ativem as notificações, se desinscrevam e se inscrevam novamente. Comentem, façam todas essas coisas, porque o YouTube muitas vezes não avisa, realmente não avisa mesmo. Realmente é como se deixasse tudo ao acaso. Mas se vocês gostam do tema da criptozoologia, dos animais míticos e tudo isso, neste canal já temos vários vídeos sobre o Homem-Mariposa, o Pé Grande, também temos o Thunderbird, enfim, muitos outros que estão por aí. Então, se vocês se interessam por esses temas, vou deixar as recomendações no final. E se não encontrarem, entrem no meu canal na parte de vídeos, comecem a descer e aí vocês vão perceber. Da mesma forma, se quiserem que continuemos falando dessas criaturas, escrevam críptidos nos comentários, se tiver mais de 1000 pessoas escrevendo críptidos. Vamos fazer um novo relatório sobre algum outro animal mítico? Não sei qual pode ser. Vocês também podem deixar suas sugestões aqui embaixo. Vamos ler tudo o que vocês sugerirem. Vamos começar. O 13º filho. Como já mencionamos, não é por acaso que essa criatura surgiu no ambiente em que surgiu. Os primeiros colonos que ousaram se instalar nas margens do Pine Barrens sabiam que aquela floresta tinha algo estranho.
Não era só a dificuldade de cultivar ali, nem a pobreza persistente que envolvia quem vivia entre suas árvores, era outra coisa. Algo no ar, na forma como os galhos se moviam, mesmo quando não havia vento. Por isso nos surpreende que os marginalizados tenham escolhido esse lugar como refúgio. Exilados sociais, desertores de guerra, loucos, criminosos, fugitivos, todos eles se misturaram e formaram comunidades esquecidas, distantes do mundo exterior. Foi em meio a essa tensão permanente entre o homem e a floresta que se gestou a história mais sombria da região. Ou é isso que se acredita? Porque logo vamos descobrir que não existe um único gênese para esse pesadelo. A história mais difundida diz que o mal se instalou naquele lugar, no ano de 1735. Naquele ano, uma mulher que já tinha 12 filhos descobriu que estava grávida novamente. A mulher em questão se chamava Deborah Leeds. Seus familiares, amigos e vizinhos a ouviram quando, após um suspiro de resignação, ela disse que seu próximo filho seria o diabo. Embora muitos tenham suposto que ela dizia isso por estar cansada de cuidar de uma família tão numerosa, outros encararam aquelas palavras como uma espécie de profecia. Por isso, os mais supersticiosos não se surpreenderam quando, na noite do novo parto, caiu uma tempestade como nunca tinham visto antes. Houve relâmpagos que causaram incêndios, trovões que pareciam rugidos e um vento de furacão que abriu janelas e bateu portas, como se fosse um fantasma furioso. Nesse contexto, e após gritos dilacerantes de dor, Deborah deu à luz. Num primeiro momento, o recém-nascido parecia ser uma criança normal. Mas então, diante das outras mulheres que estavam no quarto atuando como assistentes, seu corpo começou a mudar de forma. De repente, ele se contorcia, sua pele se rasgava, seus dedos se esticavam e estranhos caroços começaram a surgir em suas costas. Quando alguém tentou tocá-lo, o menino monstruoso soltou um grito agudo, metade relincho, metade lamento. Depois, sem que ninguém pudesse evitar, ele escapou de onde o haviam colocado e, após matar a parteira, fugiu subindo pela chaminé. Dizem que ele se perdeu após a forte tempestade, adentrou-se nas profundezas da floresta e lá fez seu esconderijo. Nos anos seguintes, um aviso se tornou comum entre as pessoas da região. Cuidado ao entrar nas florestas de Jersey, pois lá dentro vive o diabo de Jersey. Esse é o relato que muitos conhecem. Com o passar do tempo, alguns detalhes foram mudando. Por exemplo, não está muito claro quem era Deborah. Alguns dizem que a mulher era uma bruxa e que realmente havia invocado o diabo para gerar um filho dele. Muito consciente do que estava causando, outros dizem que o diabo a teria seduzido ou teria abusado dela. Um terceiro grupo afirma que, na verdade, Deborah não era uma bruxa nem havia sido vítima do Senhor do Inferno. Esse grupo acredita que por trás de toda a questão há uma semente ligada à política da época. Sem ir muito longe, essa teoria defende a ideia de que o diabo de Jersey não seria filho do diabo, mas sim de Benjamin Franklin e o diabo. Independentemente do que se escolha acreditar, Deborah Leeds existiu. A família Leeds está documentada nos registros da colônia de Nova Jersey, mas em vez de falar sobre Deborah, vamos nos concentrar em seu marido, Daniel Leeds. Daniel Leeds. Ele era uma figura polêmica, e a primeira coisa que você precisa saber sobre ele é que ele era um Quaker. Os Quakers são membros de um grupo religioso dissidente do cristianismo, também conhecido como a Sociedade Religiosa dos Amigos, que se originou na Inglaterra no século XVII. Eles se caracterizam por sua ênfase na igualdade, simplicidade, pacifismo e por não aderirem a hierarquias eclesiásticas. Leeds teria chegado a Nova Jersey em 1677 e não teria demorado a se instalar em uma comunidade que compartilhava das mesmas crenças. Entre outras coisas, o homem trabalhou como agrimensor e por volta de 1690 comprou terras na costa atlântica sul. Nesses anos, ele fez boas amizades com as pessoas ao seu redor e foi muito respeitado. Pelo menos até começar a escrever e publicar seus almanaques, algo que era comum entre pessoas de certo status. O almanaque que Leeds mostrou aos seus vizinhos incluía os movimentos dos corpos celestes, assim como símbolos astrológicos e místicos. A presença desses detalhes fez com que o homem despertasse a ira de seus contemporâneos, que acabaram por acusá-lo de distribuir símbolos infames e relacionados a forças sombrias. Desiludido pelo tratamento que recebeu, Daniel satirizou os outros Quakers em uma série de livros, tornando-se o primeiro indivíduo estabelecido nos Estados Unidos a realizar ataques políticos por meio de publicações. Essas acusações receberam um segundo contra-ataque, onde Leeds foi apelidado por seus detratores de Arauto de Satanás.
Disposto a não se intimidar, Leeds dobrou a aposta e apoiou a candidatura de um governante que era antipático para a maioria. Um simples conflito de crenças havia escalado até se tornar uma disputa sem precedentes. Embora Daniel Leeds tenha falecido em 1720, seu almanaque, repleto de símbolos, teoricamente blasfemo, sobreviveu e continuou sendo editado por seu filho Titã. Naquela época, outro almanaque começou a competir com ele, e não era qualquer almanaque, mas sim o de pobre Ricardo. Almanaque que pertencia nada mais nada menos do que a Benjamin Franklin, um dos proclamados pais fundadores dos Estados Unidos. Com o intuito de desafiar seu oponente, Franklin previu em seu almanaque que Titã Leeds morreria em 17 de outubro de 1733. Quando essa data chegou e nenhuma calamidade aconteceu, Titã chamou Franklin de mentiroso em uma reunião pública. A resposta do outro foi rir e dizer que acreditava que o fantasma de um morto estava tentando se comunicar com ele. O fato de Daniel Leeds ter sido comparado a Satanás e seu filho a um fantasma bastou para que as coisas se distorcessem e os Leeds ficassem inexoravelmente ligados ao ocultismo e ao demoníaco. Mais adiante, a história voltou a sofrer algumas alterações e os Leeds se tornaram portadores de uma suposta maldição. O sobrenome se tornou sinônimo de pactos secretos e práticas impuras. O Diabo de Jersey deixou de ser apenas uma criatura da noite para se tornar um verdadeiro símbolo do pecado e da condenação. Após a Revolução, a lenda caiu no esquecimento até o início do século XX e talvez nada mais se soubesse sobre ela. Se fosse esse o caso, tudo teria permanecido como um mistério do passado. Mas então, um Relações Públicas da Filadélfia ouviu a história e se apaixonou pela ambiguidade do que foi narrado. Sem hesitar, ele começou a repetir a história dentro do museu de curiosidades que havia montado. Mais cedo ou mais tarde, ele descobriu que não era o único a quem o relato parecia atraente. A história então começou a passar de boca em boca com um frenesi renovado. Mas não só isso, as palavras em algum momento deram lugar a novas experiências. E quando já ninguém acreditava ser possível, o Diabo de Jersey começou a ser visto novamente. E o mais inquietante era que a descrição que todos começaram a fazer dele era muito semelhante. Um ser alado, com cabeça de cavalo ou de cabra, garras, cauda, olhos brilhantes e um grito infernal que paralisa quem o escuta. Estava claro que não se tratava de uma alucinação coletiva qualquer, mas sim de uma forma consistente, persistente e disposta a se mover entre gerações. Um horror que havia chegado para ficar. O terror se torna real. Alguns estudiosos de arquivos históricos afirmam que, em 1740, um clérigo foi contratado por altas autoridades de Nova Jersey para lidar com a criatura, que não parava de aterrorizar a região. Acredita-se que naquele ano foi realizado um exorcismo que teria afastado o monstro por cerca de 100 anos. Os mais crentes rejeitam a interpretação política do caso e acreditam que foi realmente por isso que o demônio foi exilado. Depois de ter passado um tempo razoável, o Diabo de Jersey voltou para sua terra natal com sede de vingança. Durante muitos anos, o Diabo de Jersey foi apenas uma história para assustar as crianças. Um aviso para aqueles que se aventuravam demais no Pine Barrens. Mas com o ressurgimento do mito, algo mudou. Os testemunhos se multiplicaram, as aparições deixaram de ser relatos nebulosos para se tornarem algo mais preciso. Não estamos falando de superstições populares isoladas. Agricultores, lenhadores, carteiros, todos começaram a relatar avistamentos de uma criatura alada. Eles haviam sobrevoando campos, pousado em celeiros ou cruzando os caminhos de terra ao anoitecer. Em 1840, foram relatados pela primeira vez ataques a animais de fazenda, que não podiam ser explicados. Galinhas degoladas sem serem comidas, cabras com marcas de garras impossíveis, cavalos que se recusavam a entrar nos estábulos, como se algo invisível estivesse esperando por eles. No começo, aqueles que falavam do diabo eram ridicularizados, mas as histórias não pararam de crescer e com elas o medo se espalhou. Segundo a lenda, durante uma visita à fábrica Hanover Milk Works para inspecionar as balas de canhão que estavam sendo forjadas, o comodoro Stephen Decatur avistou uma criatura voadora que batia suas asas. Ele atirou imediatamente. Em vão, o ser parecia imune aos seus ataques. Afirma-se que José Bonaparte, o irmão mais velho de Napoleão, avistou o Diabo de Jersey enquanto caçava em Bordentown, Nova Jersey. No entanto, o que acabou por selar essa história como parte de um mito importante, de uma lenda famosa, foi o que ficou conhecido como a Semana do Diabo. Algo que aconteceu em 1909 e é um dos fatos mais infames relacionados a um críptido.
E é assim que nossa história pode voltar ao começo. Essa semana, que já faz parte do folclore mais sombrio dos Estados Unidos, começou, como dissemos, no dia 16 de janeiro e terminou no dia 23. Nesse período, foram registrados mais de uma centena de avistamentos em pelo menos 6 estados diferentes. A criatura foi vista voando sobre Camden, Mercantville, Bristol, Filadélfia, Trenton e até em áreas ao norte de Delaware. Os jornais da época, como o Philadelphia Evening Bulletin e o Trenton Times, cobriram os relatos com manchetes alarmistas e depoimentos que pareciam copiados uns dos outros. Um dos casos mais comentados foi o do Departamento de Polícia de Bristol, onde 2 agentes afirmaram ter atirado contra um ser alado, com olhos brilhantes que gritava como um condenado. Outra testemunha foi o Sr. Nelson Evans, de Gloucester, que descobriu uma criatura de 1,80 m com cabeça de cavalo, asas membranosas como as de um morcego e patas traseiras como as de uma garça. Ele disse que a criatura ficou vários minutos em frente à sua janela, observando-o, apenas olhou para ele como se soubesse de algo. Naquela mesma quarta-feira, em Collingswood, um grupo de trabalhadores de uma fábrica abandonou seus postos por pânico. Diziam ter visto o diabo pousado no telhado. Ninguém quis voltar até que amanheceu. Os comércios não se arriscavam a abrir à noite e as apresentações de teatro foram canceladas. Algumas famílias até fizeram as malas e foram embora do estado por alguns dias. O medo era real, palpável, e não era alimentado apenas pela imprensa. As pegadas que eram encontradas nos parques ou em áreas de lama eram impossíveis de explicar. Não coincidiam com nenhum animal conhecido. A caça ao diabo se tornou uma obsessão para alguns. Foram organizadas patrulhas armadas, armadilhas improvisadas foram colocadas e até recompensas foram oferecidas. Mas o diabo, se é que era real, não se deixava capturar. Era como um espectro, uma sombra que se deslizava entre a histeria coletiva e o terror individual. E como todo bom monstro, soube quando desaparecer. Quando a paranoia chegou ao seu ponto mais alto, quando as ruas estavam vazias e as igrejas cheias, o diabo se desvaneceu. Mas algo ficou marcado na história. Desde então, o mito deixou de ser apenas um conto popular. Ficou registrado nos jornais, nos relatórios policiais, nos arquivos das cidades. O diabo de Jersey agora fazia parte do mundo real. Podia não ter uma explicação científica, podia ser motivo de zombarias ou exageros, mas havia deixado uma cicatriz que nunca deixaria de ser vista. Houve quem começasse a afirmar que havia algo profundamente perturbador na forma como o ser se manifestava. Uma espécie de padrão inteligente. Começaram a se perguntar se seria uma aparição com um propósito oculto. E se o diabo de Jersey não fosse um animal, mas sim uma mensagem em si mesmo? As respostas para essa pergunta deram origem a todo tipo de especulação. Será que ele estava tentando avisar algo? O diabo de Jersey estava anunciando tragédias futuras? O século XX trouxe guerras, avanços tecnológicos impensáveis, o nascimento da era da informação, o auge do racionalismo científico e a ideia de que tudo pode ser explicado. Isso não impediu que o diabo de Jersey continuasse aparecendo como se não dependesse das crenças humanas para existir. A sombra no século... À medida que as cidades cresciam, que os caminhos de terra eram pavimentados e que as antenas de televisão começavam a surgir, nos telhados das casas de Nova Jersey, a criatura alada continuava sobrevoando os céus de Pine Barrens, desafiando a lógica. Supostos restos que coincidiam com a descrição do diabo de Jersey apareceram em Greenwich em dezembro de 1925. Um fazendeiro local havia atirado em um animal não identificado enquanto ele tentava roubar suas galinhas. Mais tarde, ele afirmou que nenhuma das 100 pessoas que tinham visto o cadáver conseguiu identificar a que espécie ele pertencia. Quando o corpo desapareceu, todos começaram a se culpar. As autoridades culparam o fazendeiro e o fazendeiro culpou as autoridades. Em 27 de julho de 1937, um animal desconhecido com olhos vermelhos foi visto por moradores em Downingtown, Pensilvânia. Um repórter lançou a ideia de que poderia se tratar do diabo de Jersey e, durante semanas, ele foi mencionado em todos os lugares. Em 1927, um homem selvagem com aparência de gorila foi visto no sul de Nova Jersey. Na mesma semana, alguém mencionou ter visto o diabo de Jersey no mesmo local. Por pouco mais de um mês, essas duas criaturas críptidas disputaram a atenção do público. Chegaram até a fazer desenhos engraçados mostrando eles brigando, nas ruas. Discutia-se sobre quem venceria se acontecesse uma briga dessas proporções. Alguns até fizeram apostas.
Em 1951, um grupo de crianças de Gibbstown, Nova Jersey, afirmou ter visto um monstro que coincidia com a aparência do diabo. Em 1957, acredita-se que alguém encontrou uma das bestas ferida e morrendo na floresta. A mesma desapareceria antes que quem a encontrou voltasse com mais testemunhas. Quando chegou a época em que as pessoas ficaram obcecadas por discos voadores, o Diabo de Jersey começou a se misturar com essa nova tendência. Alguns o interpretaram como um ser extraterrestre, um sobrevivente de um experimento genético, ou até mesmo como um críptido dimensional, uma criatura que atravessava portais de outra realidade. Mas para os habitantes do sul de Jersey, não era necessário colocar rótulos modernos. Para eles, o diabo era o mesmo de sempre, aquele que seus avós descreviam nas noites frias. Aquele que aparecia pouco antes de algo ruim acontecer, aquele que se sentia mesmo sem ser visto, aquele que podia causar nascimentos deformados. Durante essa década, dezenas de relatos começaram a ser coletados por pesquisadores independentes, ufólogos e estudiosos do paranormal. Um deles, Ivan T. Sanderson, zoólogo e criptozoólogo escocês, recebeu várias cartas nas quais eram descritos encontros com um ser alado que descia sobre carros estacionados em estradas solitárias. Testemunhas diziam ter sentido uma presença esmagadora, como se o ar ficasse denso, como se algo os observasse do alto das árvores. Alguns motoristas afirmavam ter visto uma silhueta escura parada no meio da estrada, uma figura que depois desapareceria em um piscar de olhos. Já nas décadas de 60 e 70, com a expansão da cultura popular e o interesse por monstros regionais, o Diabo de Jersey se tornou parte do folclore midiático. Começaram a circular livros, quadrinhos, até mesmo músicas que falavam sobre ele. Mas o mais estranho foi que, em vez de diluir a lenda, esse tipo de tensão pareceu fortalecê-la. Como se ao nomeá-lo, ao mantê-lo vivo, o diabo obtivesse uma espécie de energia extra para continuar se manifestando, como se o medo humano fosse seu combustível. Um dos casos mais documentados dessa época ocorreu em 1972. Um grupo de adolescentes excursionistas acampava em uma área remota da floresta estadual de Wharton, uma das regiões mais profundas do Pine Barrens. De madrugada, eles foram acordados por um grito dilacerante. Quando saíram de suas barracas, viram galhos quebrados, pegadas na lama e algo ainda mais assustador. Todas as mochilas deles tinham sido destruídas e estavam cobertas com algum tipo de saliva, não roubadas, apenas rasgadas, como se alguém quisesse avisá-los de que não deveriam estar ali. Um deles, Mark Ryerson, nunca mais conseguiu dormir tranquilo. Anos depois, ele contaria em uma entrevista que ainda sentia o hálito daquela coisa em seu pescoço quando fechava os olhos. Durante os anos 80 e 90, o Diabo de Jersey pareceu entrar em uma espécie de letargia, mas as histórias nunca cessaram. Com a chegada da internet, os fóruns sobre o paranormal se encheram de relatos sobre encontros com a criatura. Alguns afirmavam tê-la visto nas trilhas abandonadas que cruzam as florestas. Outros garantiam que seus cães latiam freneticamente para cantos escuros durante horas, sem motivo aparente. Um usuário anônimo publicou uma série de fotos borradas do que parecia ser uma criatura voadora sobre o lago Atzion. Mas a resolução era tão ruim que ninguém conseguiu confirmar nada. Como sempre, o Diabo de Jersey parecia estar um passo à frente de qualquer evidência concreta. E mesmo assim, continuava lá como um eco persistente de uma época distante. Como se Pine Barrens não fosse apenas um lugar geográfico, mas um limiar, um local onde o racional se quebra, onde as leis do mundo desaparecem, onde sempre parece que algo está observando. Houve um momento, depois de tantos relatos, em que o Diabo de Jersey deixou de ser um simples monstro para se transformar em um símbolo. Um símbolo do incompreensível, do estranho, daquilo que não conseguimos classificar sem que escape por entre nossos dedos. E é aí que nascem as teorias. Algumas buscam respostas lógicas, outras mergulham no arcano, no esotérico, no absolutamente inverificável. Vamos começar conhecendo estas últimas. As teorias dos crentes. A hipótese mais conhecida é a que diz que o Diabo de Jersey é um críptido, uma criatura zoológica ainda não classificada. Nesse contexto, a criatura seria um ser biológico real, talvez um remanescente de outra. Era um descendente mutante de espécies pré-históricas, um animal que conseguiu evitar o homem graças à vastidão e à escuridão do Pine Barrens. Alguns o comparam com o Botman, o homem mariposa de Point Pleasant, por seu caráter alado e sua aparição vinculada a eventos estranhos, até mesmo trágicos.
Outros o conectam com o chupa-cabras, por sua agressividade com o gado e sua capacidade de se mover sem deixar rastros consistentes. Mas todos concordam que, se for uma criatura natural, então é uma que nunca deveria ter sobrevivido até hoje. Além disso, existem as teorias paranormais. Aqueles que acreditam que o diabo não é carne, nem sangue, nem osso, mas algo muito mais antigo, uma espécie de entidade espiritual. Há quem afirme que Pine Barrens foi local de rituais, de práticas ocultas, de reuniões que invocavam forças invisíveis muito antes de existir a colônia de Leeds. Nessa linha, o diabo seria a manifestação de uma maldição ancestral, uma energia sombria ligada à própria terra, um guardião de segredos proibidos. Ou, pior ainda, um lembrete de que certas portas, uma vez abertas, nunca se fecham completamente. Uma teoria ainda mais sombria, porém menos difundida, é a do arquétipo. Essa teoria sugere que o diabo de Jersey não é real no sentido físico, mas sim no psicológico, que ele representa. Um medo coletivo tão profundo, tão enraizado, que acabou tomando forma. Basicamente, uma entidade gerada pela mente humana, alimentada pela atenção, pela crença, pelos séculos de obsessão. Nessa visão, quanto mais se fala do diabo, quanto mais se desenha, descreve, teme ou adora, mais forte ele fica, mais presente, mais tangível. É o terror feito carne através da mente compartilhada de uma sociedade que precisa de um monstro para explicar o inexplicável. E embora pareça absurdo, vale a pena lembrar que muitas culturas antigas já falavam de entidades criadas pelo pensamento coletivo. Egito, Tibete, até mesmo certos grupos esotéricos europeus. Em todos esses relatos, a constante é que as entidades que nascem do medo nunca vão embora completamente. O fato é que não existe uma única resposta. É provável que o diabo de Jersey seja todas essas coisas ao mesmo tempo. Um grupo de Nova Jersey chamado os Caçadores do Diabo dedica seu tempo a coletar relatos, visitando locais históricos e realizando excursões de caça noturnas, com o objetivo de encontrar provas de que o diabo de Jersey realmente existe. Por outro lado, há aqueles que acreditam que o diabo é um engano, uma confusão ou simplesmente uma metáfora para assuntos igualmente truculentos e complexos. Versão dos céticos. Os céticos acreditam que o diabo de Jersey não passa de uma manifestação criativa dos colonos ingleses. Por sua vez, Jeff Brenner, da Sociedade Protetora dos Animais de Nova Jersey, acredita que o Grow canadense é a base das histórias do diabo de Jersey. Enormes aves que se perdem em sua rota migratória e ficam sozinhas e desorientadas seriam, assim, as culpadas pelas ondas de pânico. O autor e especialista em natureza Tom Brown Jr. passou várias temporadas vivendo no território selvagem de Pine Barrens. Em vários de seus relatos, ele fez questão de lembrar as ocasiões em que os excursionistas apavorados o confundiram com o diabo de Jersey. Os motivos? O homem costumava cobrir todo o corpo com lama para afastar os mosquitos. Outros pensadores focam no relato original, aquele que contamos no início, aquele que falava de uma mulher que deu à luz a um filho amaldiçoado. Há quem acredite que a história talvez tenha sido criada para alertar as mulheres sobre os riscos de ter muitas gestações. Justamente nessa época, o aborto começava a ser criminalizado, por isso acredita-se que as mulheres teriam inventado o diabo de Jersey para poderem impedir seus maridos, que as violentavam constantemente e que muitas vezes as viam apenas como um meio de expandir seu clã. Pode ser que o diabo de Jersey tenha sido a forma que um grupo de mulheres desprotegidas encontrou para enfrentar a opressão. De qualquer época, o diabo de Jersey se tornou um ícone cultural no estado, inspirando várias organizações e grupos a usarem o apelido. No hóquei profissional, os Jersey Devils da Liga Leste de Hóquei jogaram de 1964 até 1973. Quando os Rockies do Colorado da Liga Nacional de Hóquei se mudaram para Nova Jersey em 1982, uma pesquisa popular votou para mudar o nome do time para New Jersey Devils. Até mesmo os arquivos X se dedicariam um episódio a isso. É fácil pensar que as lendas desaparecem com o tempo à medida que avançamos na compreensão do mundo, que a ciência, a razão e o progresso acabam com o inexplicável. Mas o diabo de Jersey, como tantos outros mitos, desafia essa crença. Sua presença evoluiu, se adaptou aos novos tempos, se infiltrou nas narrativas modernas e se integrou no imaginário coletivo, como um vírus que não pode ser erradicado. Como voltamos a comprovar, a mitologia do diabo de Jersey
longe de ser um vestígio de tempos passados, encontrou na era digital uma nova plataforma para persistir. As redes sociais deram uma nova vida ao mito. Os fóruns de assuntos paranormais e os sites dedicados à criptozoologia continuam alimentando o mistério com relatos atuais de encontros com a criatura. Isso transformou a figura do Diabo de Jersey em um tema recorrente nas discussões online. Será real? Um erro na percepção humana? Uma manifestação de algo muito mais profundo e primordial? Será que é uma entidade invocada há centenas de anos em uma sessão ocultista? De um jeito ou de outro, o Diabo de Jersey continua tendo uma grande presença no estado onde nasceu. Mesmo aqueles que se recusam a acreditar nele sabem que é melhor não se aventurar à noite nas paisagens mais selvagens e desoladas da região. O que nos espera à espreita nas profundezas das florestas, nas montanhas mais frias ou no fundo dos mares e oceanos? E mais importante ainda, de quantos outros demônios de Jersey ainda não temos conhecimento? Até quando vão continuar nas sombras? Será que essas criaturas vão se sentir ameaçadas, mais cedo ou mais tarde? Será que algum dia sairão de seus esconderijos? Para nos mostrar que nem em nossos piores pesadelos estávamos preparados para algo tão terrível? Não sabemos. Por enquanto, é melhor continuarmos espiando dos cantos que ainda têm um pouco de luz. E se virmos que a tarde está caindo, vamos apressar o passo, e se acharem necessário, também não custa nada correr. Vale a pena esclarecer que não há mortes atribuídas ao Diabo de Jersey, pelo menos até a redação deste relatório. No entanto, há quem diga que existem coisas muito piores do que morrer, como descobrir que tudo o que já foi contado é verdade. E que estamos à mercê de bestas que, só de vê-las, podem nos levar à mais aterrorizante das loucuras.